Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Vamos para mais uma história com a tia Vavá? Hoje eu vou contar uma história que ela está no livro de Daniel, no capítulo 6, que conta a história de Daniel. Daniel era uma pessoa muito boa, um homem de bom coração, que fazia tudo correto. Isso deixou o rei muito feliz. E ele começou a olhar as atitudes de Daniel e ele disse: ai, este rapaz, ele é fiel a mim. Quero ele por perto. Vai ser um homem de confiança. E deu um cargo muito importante para ele. Mas esse cargo gerou muita inveja. Gerou muita inveja pelos demais homens que também trabalhavam para o rei. Só que a inveja é uma coisa tão ruim, uma coisa tão feia que a gente não deve ter esse sentimento. E a inveja fez com que as pessoas ficassem seguindo Daniel para que ele fizesse coisa errada. Porque se ele fizesse alguma coisinha errada, eles iam diretamente para o rei e contaria tudo para o Daniel. E daí o rei ia ficar muito triste e não ia mais querer o Daniel por perto. Mas esses homens estavam muito enganados, porque Daniel não fez nada de errado, fazia tudo bem certinho. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E isso os homens começaram a observar. Aí eles tiveram uma ideia. Vamos lá falar com o senhor rei e vamos pedir a ele para fazer um decreto para que as pessoas não pudessem mais orar por outros deuses a não ser o senhor rei. E eles foram lá conversar com o rei. E eles falaram: senhor rei, você tem que fazer um decreto para que as pessoas só orem a você, só adorem a você e não a outros deuses. E quem desobedecer esse decreto vai parar na cova dos leões. Ai, meu Deus, lá é muito perigoso, os leões iam devorar quem entrasse naquela caverna. Mas o senhor rei, ele era arrogante. E ele, como ele tinha seu poder como rei, ele queria que todo mundo adorasse a ele, né? E Daniel, ele, quando viu que tinha esse decreto, ele continuou, ele foi para casa e lá no seu quarto ele adorava o Senhor Deus, fazia as orações para o Senhor Deus, para o nosso Deus. Aí, certo dia, aqueles homens que tinham aquele sentimento ruim foram e observaram e viram que ele estava orando para o Senhor Deus. Eles foram correndo e contaram o que eles tinham visto. E aí o senhor rei ficou muito triste porque ele gostava de Daniel. Só que como era um decreto e ele tinha que cumprir, né, o que ele tinha falado, ele pegou o senhor rei, chamou Daniel e disse: Daniel, você estava adorando outro Deus, que não sou eu. E o decreto era bem severo para quem não obedecesse essa regra, quem não cumprisse essa regra. Mas Daniel aceitou aquilo, mesmo sabendo que poderia morrer, que os leões poderiam atacar ele. Ele mesmo assim, ele continuou confiante, porque ele não tinha feito nada de errado, não tinha feito coisas que desanimassem, coisas erradas, né, que deixassem o Senhor Deus muito triste ou que deixassem
fizessem coisas que o rei não ia gostar. Ele fez tudo certo. Só que ele continuou orando e acreditando e tendo fé no nosso Deus. Isso ele não deixou de fazer. Mas isso não é errado. Isso é maravilhoso. Mas, naquele momento, né, o rei tinha sido bem arrogante, né, nesse propósito. Aí, coitadinho de Daniel. Ele pegou, lançou os leões lá na cova. Eram leões muito ferozes. Meu Deus, muito bravos. E colocou Daniel lá dentro. Ai, coitadinho de Daniel. E ele mesmo selou a cova com as suas mãos e deixou Daniel lá. E aqueles leões, tadinho de Daniel, ele não tinha feito nada de errado. Só que o senhor rei foi para casa, mas lá ele não conseguiu dormir, porque a consciência dele ficou pesada, né? Porque Daniel não tinha feito nada de errado, que pudessem maltratar uma pessoa, pudesse machucar, né? Não tinha feito nada de errado. Ele não conseguiu dormir. E quando amanheceu o dia, ele foi correndo e foi lá e disse: Daniel, será que o seu Deus te salvou, Daniel? E ele chorando: me responda, Daniel, me responda. Aí ele ouviu uma voz: ó rei, vive eternamente. O Daniel estava vivo. Como que pode? Ele está vivo lá dentro da cova dos leões. Mas sabe por quê? Deus mandou um anjo que selasse, fechasse a boca dos leões, fizesse os leões dormirem num sono profundo, que não machucassem Daniel, porque eles sabiam que Daniel não tinha feito nada de errado. E foi isso que aconteceu. Deus mandou o anjo e o anjo salvou Daniel. E o rei ficou tão feliz quando viu Daniel, que foi, abriu a cova e Daniel saiu de dentro dela. E nisso, o rei falou: faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temem perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Isso está no capítulo 6, né, do livro de Daniel, no versículo 26 e 27. E isso foi o decreto do rei. Então, essa foi a história de Daniel na cova dos leões. Então, crianças, viu como é bom a gente fazer oração para o nosso Deus? É muito importante orar. E é muito importante também fazer as coisas certas, né? Sempre ser uma pessoa boa, que a gente possa ajudar as pessoas, que a gente possa a brincar sempre junto com os colegas, sem brigar, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente sempre pedir emprestado, né? Não pegar as coisas sem pedir. A gente ser correto,
a gente ser pessoas boas. Deus se alegra tanto, tanto com isso. E ó, Deus amava Daniel e não deixou ele morrer entre os leões, né? Então, vamos ser pessoas corretas? Vamos ser que nem Daniel? Vamos? Então, fiquem com Deus. Um beijo nos seus corações e até a próxima história.